Deus esperando que ocorresse alguma mudança, que um compulsivo poder dele se apoderasse. Mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir, precisam lançar por si mesmos as mãos ao trabalho e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui para nós é que Deus, ele fica esperando que nós fizéssemos um trabalho maravilhoso, uma mudança de procedimento, uma mudança de vida, mas como já foi dito aí, a respeito do discípulo Judas, ele estava com o mestre, mas em momento algum ele desejou mudar a sua vida, em momento algum ele desejou seus procedimentos. Nós sabemos o que ele acabou fazendo. Então, para nós hoje não é diferente, nós temos que ter bastante cuidado, porque senão faremos pior do que aquele discípulo fez. Então, diz mais, as cenas estão passando diante de nós, são de magnitude suficiente para nos fazer despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos os que quiserem escutar. A seara da terra está quase madura, ou seja, testemunho para a igreja, Excelente. 1, página 26. Ou seja, nós sabemos que o tempo ele já está praticamente concluído, a gente pode ver na Bíblia, a gente pode ver nos estudos, nas lições, como vem se encaixando constantemente. E nós sabemos que nós já estamos quase na prorrogação de um tempo de uma partida de futebol para aqueles que assistem, mas o que eu quero dizer com isso é que nós já estamos praticamente nos últimos segundos no nosso tempo aqui. E nós precisamos saber que precisamos fazer o trabalho, como bem disse ontem, a irmã ela vem sempre dizendo, muitos estudos para dar, quando esperávamos o pastor para uma reunião, e o pastor estava ocupado, porque muitas pessoas estão querendo receber a palavra de Deus e muitas vezes tem poucas pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho. Tudo o que há no universo conclama os que conhecem a verdade, a que se consagrem sem reserva à proclamação dessa verdade, tal como lhes foi revelado na mensagem do terceiro anjo. Aquilo que vemos e ouvimos nos conclama ao dever. A atuação dos agentes satânicos requer que cada cristão permaneça em seu posto. Ou seja, testemunho para a igreja, Testemunhos seletos. 25 e 26. Ou seja, nós estamos num universo onde nós podemos ver a cada dia na internet, cada situação difícil, triste, da maneira que as pessoas estão pregando, da maneira que as pessoas estão colocando, e muitas vezes nós encontramos pessoas dando aval para essas pregações, enquanto que quando nós vamos levar a verdade, nós não enxergamos isso. Nós estamos lá no CEPA, no trabalho do evangelismo, e nós ficamos com os adultos e com os jovens. E nós temos um jovem que ele tem frequentado outra igreja, não sei se ele está frequentando, mas quando se faz uma pergunta, ele responde. Só que ele responde de maneira que o mundo entende que seja, e nós sabemos que aquela maneira é errada. E aí, se nós não tivermos o cuidado de dar a chamada naquela informação, aquela pregação ela fica torta, aquela informação ela fica errada. E o que acontece? O inimigo fica feliz porque as pessoas vão estar recebendo a mensagem errada. A mensagem da vinda iminente de Cristo deve ser dada a todas as nações da terra. Um esforço vigilante, infatigável e exigido para vencer as forças do inimigo. Nossa parte não é sentar-nos silenciosos, chorar e torcer as mãos, mas erguer-nos e trabalhar para este tempo e para a eternidade. Aqui eu vou ler em inglês, eu não sei nem em português, imagina em inglês. Então, nós podemos ver dessa necessidade, dessa urgência, dessa mensagem, que ela tem que ser dada. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos de uma pessoa para ministrar um estudo, pois na Bíblia diz que eu não devo ir só ministrar estudo, e às vezes essas pessoas não se dispõem a ir. Como foi dito, acho que ontem,
acho que ouvindo o pastor também, que nós colocamos, o pastor Josana Alves, na pregação dele, que nós já sabemos disso. Eu sei disso desde 2000, na década de 2000, quando eu entrei na igreja, que nesta igreja apenas 20% do nosso povo prega o evangelho. Felizmente, é uma situação muito difícil. E aí o que acontece? É que enquanto isso, muitos ficam sentados, até dizem assim, não, eu já estou devolvendo o dízimo, já estou dando oferta, até dizem errado, estou dando dízimo, estou dando oferta. E aí não presta mais fazer nada. Nós sabemos que isso não é verdade. O pastor, ele tem uma carga altamente grande, é tanto que a gente fica assim imaginando o pastor sair de Itajá e dormir no posto ali entre as e Itajá, porque não consegue chegar em casa, prefere dormir, tirar um cochilo e acaba dormindo de que chegar em casa. Então nós podemos ver o quanto esse homem de Deus tem trabalhado. E como ele disse ontem na reunião, muitos pastores morrem de medo de vir para a Sul, porque é um distrito grande, a sua geografia ela é enorme, mas estamos aqui esperando em Deus que essa coisa mude logo, logo. Amém. Então, continuando, irmãos, aqui tem uma citação desse livro onde ela diz assim: faça alguma coisa, faça depressa, com todas as forças, mesmo a asa de um anjo atrofiaria se por muito tempo repousasse. E o próprio Deus, se inativo estivesse, não seria mais bendito. Ou seja, eu tenho observado, irmãos, que quando os nossos irmãos demoram muito tempo para a igreja, demoram muito tempo a frequentar, a ministrar um estudo, eles têm dificuldade em falar da palavra de Deus, eles querem fazer, eles colocam uma coisa que ela não existe, tem dificuldade em entender as situações, e a gente vê isso constantemente. Nesse último dia a gente viu isso acontecendo com uma pessoa aqui, nossa igreja, e pessoas jovens teve que explicar, porque tem estudado bastante a lição da escola sabatina, junto com a mensagem de Deus que está na Bíblia. E a gente pode ver essa situação. Portanto, nós não podemos deixar de estar sendo alimentado, porque senão a gente vai ficar com fome, e com essa palavra de Deus, você não vai mais ter conhecimento. O conhecimento ele é perdido. Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer nada. Que alguém possa ser salvo, estando na indolência ou na inatividade. É uma completa impossibilidade. Pense no que Cristo fez durante seu ministério terrestre. Então, o que é indolência? O que é inatividade? Não fazer nada. O que é ociosidade? É simplesmente a pessoa ficar esperando que o outro vá fazer. E nós nessa nossa igreja, desde que a gente estava à frente, logo nessa igreja, quando você vai para os encontros, é que se prega hoje, há muito tempo se prega, que a gente nós não devemos mais falar nós, mas sim eu. Então sempre a gente está vendo na igreja, quando os irmãos vão pregar, o próprio pastor, porque quando nós falamos nós, eu fico esperando pelo pastor, eu fico esperando pelo ancião, pela outra anciã, e aí eu não faço. Nós temos que fazer o trabalho, porque quando eu vou, quando ele vai, quando ela vai, perdão, até o português, professora Angelina, todos são imbuídos nesse trabalho, e o trabalho de Deus ele não deixa de ser feito, e a igreja de Deus ela não fica nessa indolência, ela não fica nessa negatividade, que isso é bom para o chefe das trevas. Então, diz mais aqui: quão fervoroso, quão incansáveis foram os seus esforços. Ele não permitia que coisa nenhuma o desviar do trabalho que lhe fora dado. Estamos nós seguindo seus passos? Aqui o Comportou Evangelista, página 76. Nós sabemos que está falando aqui do nosso mestre Jesus. Não tinha cansaço, não tinha coisa que o desviasse da sua obra. E ele fazia, e mesmo na alta madrugada, nós sabemos que é em torno de 12 horas, meia-noite até 3 da manhã, ele estava ali reunido com o Pai para reabastecer suas baterias. Nós precisamos também fazer isso. Agentes divinos e humanos estão combinados na obra de salvar. Deus tem feito sua parte e agora é necessária a atividade cristã. Deus o requer.
ele espera que seu povo faça uma parte na apresentação da luz da verdade a todas as nações. Quem se associará com o Senhor Jesus Cristo? E aí, aquele livro da profetisa Ellen G. White. Então, eu costumo dizer com muita frequência, quando eu tenho a oportunidade, eu vejo muitos pastores falando, os pregadores, que quando eu deixo de ir para a igreja no sábado, ou em qualquer dia, sem nenhum motivo justo, eu estou desprotegido na minha casa, na festa, no aniversário, como a gente já vê muitas vezes pessoas fazendo aniversário de culto. Era importante que não fizesse, mas já aconteceu com frequência, já sempre acontece. Então, e também outra coisa aqui falando, Deus, Cristo já fez a sua parte, que foi nos resgatar, onde que podia morrer por nós, para nos dar o direito à vida, porque ele podia resgatar a sua vida. Os anjos estão fazendo a sua parte. Então, a minha parte, o anjo não faz, a minha parte, Deus não faz. Verdade. Eu tenho que fazer. Na hora que eu fizer essa parte, que é pregar o evangelho, que é ministrar a palavra de Deus, com certeza, esse trabalho combinado com os anjos, ele surgirá, ele trará muitos frutos. E eu serei um colaborador, como diz a Bíblia, obreiro da obra de Deus. Diz mais, a igreja deve ser ativa se quiser ser uma igreja viva. Não se deve contentar meramente em manter seu próprio terreno contra as forças adversárias do pecado e do erro. Tem que se contentar em avançar a passos lentos, mas levar o jugo de Cristo e conservar-se passo a passo com o guia. Aí a palavra que está letras garrafais, no caso é Cristo, fazendo novos recrutas pelo seu caminho. Ou seja, embora nós não consigamos ser um Billy Graham da vida, embora nós não conseguimos ser aquele por lá da Coreia que pregam 24 horas por dia, mas nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que encontrar espaço para fazer esse trabalho. Eu digo sempre que eu ainda sou tímido, mas era muito tímido, e a Bíblia diz que o céu não tem espaço para o tímido, para os covardes, mas hoje eu tenho me esforçado para que, em qualquer oportunidade que eu puder, eu possa colocar a palavra de Deus para que a gente possa pregar. Claro que eu sei que eu tenho que avançar muito, como a gente tem visto nos últimos dias, nós estamos, como bem disse o pastor, pessoas com duas, três cargas horárias por dia. É isso mesmo, irmão. É verdade. E aí, muitas vezes, você não tem tempo para Cristo, você está muito cansado, você está muito atarefado, e aí o tempo é tirado. Temos apenas um pouco tempo para intensificar a luta. Então, Cristo virá e terminará esta cena de rebelião. Então, terão sido feitos os nossos últimos esforços para trabalhar com Cristo e promover o seu reino. Alguns têm estado na frente do trabalho, resistindo zelosamente à impulsão do mal, e cai no pôr do dever. Ou seja, nós muitas vezes podemos até, quando deixamos de fazer o nosso trabalho, deixar trabalho para alguns que ficam recarregados, que ficam supercarregados, e aí alguns até desistem porque de tanto trabalhar, às vezes se cansam e às vezes deixam de fazer o trabalho de Deus. Então, nisso aí nós também estamos falhando. Outros contemplam tristemente os heróis que tombaram, mas não tem tempo de cessar o trabalho. Tem que cerrar as fileiras, tomar o estandarte da mão paralisada pela morte e com renovada energia defender a verdade e a honra de Cristo. Como nunca antes, tem que ser feita a resistência contra o pecado, contra os poderes da treva. Então, diz também que alguns até olham para aquelas pessoas que tombaram, que caíram, que estão caídos, e muitas vezes, além dessas pessoas não ajudarem na obra de Deus, ainda ficam zombando quando aquelas pessoas caem, quando aquelas pessoas estão tão cansadas. E aí nós temos entendido, e esse pastor mais do que nunca tem tido muito cuidado, muito zelo, porque para mim, eu já vejo isso na Bíblia, eu aprendi isso com o pastor Josimar Martins, que para mim isso é líder.
aquele que faz, aquele que vai estar à frente, aquele que tem todo o cuidado, e não puxando o saco de ninguém, esse não é meu feitio, porque eu sei, eu tenho admiração por alguns pastores, mas o pastor Fernando tem tido esse cuidado, esse amor pela obra, esse zelo, essa humildade, de estar colocando na posição de cada um de nós, e tem nos mostrado com mais clareza que ninguém pode estar fora do redil de Deus, que a gente não possa lá resgatar. Então é o que a gente tem buscado, quando temos a oportunidade de visitar, de chamar aquela pessoa para o trabalho. Então é assim que nós temos que fazer. O Senhor também convida hoje os adventistas do sétimo dia, de todas as partes, para lhe consagrarem, realizarem, segundo sua capacidade, o máximo que lhe for possível para auxiliar na sua obra. Então, hoje nós temos uma pessoa em nossa igreja que, infelizmente, ela está com problemas de saúde. Ela pouco tem de culto. E quando nós vamos avisar ela que hoje é dia de culto, muitas vezes ela é rude, ela é brava, porque ela não aceita. Essa doença, ela é triste, é o Alzheimer. Então, mas é uma pessoa que não sabia ler, mas é uma pessoa que é baseada nessa igreja há mais de, eu acho, já beirando já uns 30 anos já. E aí todos sabem quem eu estou falando, é que eu posso citar, que não estou desonrando o nome dela, é nossa irmã Ieda. Eu desconheço no Rio Grande do Norte, por onde eu já andei, nas igrejas, não só no Rio Grande do Norte, mas também em outros estados, uma pessoa que era tão excelente, recepcionista como a irmã Ieda, tão cuidadosa, o trabalho que ela fazia era brilhante. E aí, irmãos, hoje ela está nessa situação que às vezes ia para a igreja que não tem culto, mas ela nunca deixou de, quando ela pode ir para a igreja, o cuidado é o mesmo, às vezes ela se esquece, sai correndo para pegar água, alguém já tem pego. Então, para vocês verem como ela é uma pessoa dedicada. Então, nós também precisamos seguir o exemplo da irmã Ieda e de outros mais para fazer esse trabalho no desprendimento e não ficar com essa fraqueza, com essa falta de coragem. Diz também aqui, irmãos, que a ociosidade e a religião não andam de mão dada. E a causa de nossa grande deficiência na vida e experiência cristã é a inatividade na causa de Deus. Ou seja, os músculos do nosso corpo se tornaram fracos e inúteis se não conservarem em exercício. E o mesmo se dará com a natureza espiritual. Ou seja, jamais a obra de Deus, com a nossa inatividade, com a nossa ociosidade, indolência, ela vai aceitar, ela vai se comparar, ela vai ser nem sequer aceita. É tanto que está lá na Bíblia, quando a Bíblia diz assim, ó preguiçoso, vai ter com as formigas, nós sabemos já como é o trabalho da formiga. Quem não souber qual é a comparação desse verso, pode vir que eu, Angelino, qualquer outro que nesse grupo está pronto para explicar. Então, nós precisamos fazer o trabalho de Deus, nós precisamos estar firmes e fortes, porque nesse espaço aqui há trabalho para todos. E só finalizando aqui o raciocínio do parágrafo, diz assim, se queremos ser fortes, teremos que exercer nossas capacidades, ou seja, eu já falei há pouco tempo, né, que acontece quando nós não participamos mais do Evangelho, nós até esquecemos daquilo que aprendemos e muitas vezes queremos colocar coisas que não existem. Devemos ser obreiros, diligentes. A pessoa ociosa é uma criatura infeliz, mas que desculpa quando apresentada para a ociosidade na grande obra, para cuja realização Cristo deu a vida. Há uma pergunta aqui a ser respondida. As faculdades espirituais deixam de existir se não são exercitadas. E é propósito de Satanás que eles pereçam. Todo o céu está ativamente empenhado na obra de preparar um povo para a segunda vinda de Cristo ao nosso mundo. E nós somos cooperadores com Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então, nós sabemos, como já foi falado, que se nós não praticarmos... Eu, por exemplo, eu fiz habilitação há mais de 12 anos atrás aí. Na época tinha uma promoção de carro e moto. Eu não gosto muito de moto, uma moto só no bagageiro. Eu creio que nunca mais eu peguei moto, a não sei quando fiz habilitação. Eu creio que hoje eu não sei mais nem guiar moto, porque eu deixei de praticar. Eu não quis mais pegar moto. Então, desse jeito é com a palavra de Deus, não é diferente.
E aí nós podemos ver que quando um jogador está fora de atuação, ele tem que passar muito tempo para que ele possa a jogar novamente. Ele vai entrando aos poucos no tempo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Imagine com a palavra de Deus, não é diferente. Então, sabendo, irmãos, que nós aprendemos nessa igreja que Deus, os anjos quiseram fazer esse trabalho e Deus não permitiu, porque tem Alfredo, tem Manuel Friso-Pé, tem Nailson, tem tantos outros que têm essa obrigação de pregar o evangelho e não ficarmos esperando só pelo pastor. Então, irmãos, como o tempo está correndo, eu vou rir aqui para não cansar ninguém. Há pessoas entre nós que, se tomasse tempo para observar, considerariam sua posição hábita como um descuido pecaminoso dos talentos que Deus lhe conferiria. Testemunho para a Igreja, volume 25, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 425. É preocupado com o tempo, às vezes eu fico errando aqui as coisas. Então, irmãos, é mais uma mensagem muito forte, que nós temos que observar, que muitas vezes o que nós estamos fazendo no nosso tempo. Qual é a nossa posição no mundo, irmãos? Estamos no tempo de espera, porém, esse período não deve ser desprendido em devoção abstrata, ou seja, tem que ter, tipo assim, em que você está empregando o seu tempo? Em que você está colocando a sua prioridade? Tem mais aqui, irmãos. Espera, vigilância e trabalho diligente devem ser combinados. Nossa vida... Perdão, isso aqui é resultado do Covid. Nossa, não deveria ser toda ela atarefada, impulsionada e planejada, visando as coisas do mundo, em detrimento da piedade pessoal e do serviço que Deus requer, quanto não devemos ser negligentes nos negócios, devemos ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nossa lâmpada precisa ser preparada e precisamos ter o óleo da graça em nossas lâmpadas e ainda uma porção de reserva. Então, irmãos, em que, mais uma vez, é uma pergunta, estamos empregando nosso tempo? Muitas vezes, deixamos de fazer o trabalho de Deus para fazer outros trabalhos, para ter outras obrigações. Quem é o Deus que está tomando a posição na nossa vida hoje? Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado. Quando aqui, Deus deseja que estejamos planejando, impulsionado e voltado para as tarefas dele, e não para as nossas tarefas corriqueiras ou até para coisas banais. Com precaução, irmãos, já estou finalizando, deve ser tomado para prevenir o declínio espiritual, receando que o dia do Senhor venha sobre nós como um ladrão. Testemunho para a Igreja, página 476. Então nós já sabemos, está na Bíblia lá com clareza, quando se não tiver cuidado, vamos estar despreparados e o que vai acontecer conosco é só perdição, infelizmente. Que Deus nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Vivemos numa época em que não pode existir ociosidade espiritual. Toda pessoa precisa ser abastecida com a corrente celestial de vida. Testemunho para a Igreja, página 169. Tornemos nossa vida repleta de todas as boas obras que pudermos fazer. Testemunho para a Igreja, página 488. E aqui, por fim, o último parágrafo. Jesus deseja que todos os que professam seu nome se tornem obreiros fervorosos. É necessário que todo membro individual construa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Arma-se uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Por isso, evite o solo arenoso, busquem a rocha, cavem fundo, ponha os alicerces seguros, construam para a eternidade, construam com lágrimas, com orações, com providências,
No de provindo do coração, coração. que cada um de vocês, daqui por diante, embeleze a vida por meio de boas obras. Caleb, são os homens mais necessários nesses últimos dias. Testemunho para a igreja, página 129 e página 130. Ou seja, irmãos, em que estamos nos colocando a nossa construção espiritual? Em que base? Como estamos reforçando as nossas baterias? Como estamos reforçando o nosso dia a dia com a mensagem de Deus? Somente através de Bíblia, lição e agora com essa mensagem de Deus que foi colocada pela igreja e depois a nossa irmã Davani, juntamente com o pastor, tiver essa ideia de continuarmos e nunca mais pararmos. E somente assim nós estamos vendo que Deus tem para cada um de nós, reforçando o Bíblia com o espírito de profecia que é necessário para nós. Então precisamos colocar nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Irmãos, perdoe pelo tempo, mas o livro é muito grande, o capítulo de hoje, a parte de hoje, perdão, e aí eu acho que faz necessário, como bem disse a nossa irmã Angelina, hoje é um dia de descanso para nós, mais um dia de descanso, então quero agradecer a todos pela paciência. Então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gostaríamos de pedir que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, que nada pode desviar o nosso foco, nem a nossa intenção Sim, de te servir. Principalmente, Pai, nos 4 6 da nossa vida, Sim, que é o nosso tempo, que é o nosso talento, que é o nosso tesouro, que é o nosso testemunho, que nós possamos, Pai, de forma holística, estar completamente entregue em Tuas mãos. Amém, Por Senhor. favor, Senhor, venha ser com um trabalho do Frutilândia, do CEPA, venha ser com um trabalho do Eliseu, do Bela Vista, Sim, Deus. de cada igreja que está fazendo, Senhor, para que essas pessoas, Pai, que venham os jovenzinhos, como o pastor tem dito, esse cuidado para nós, reforçando, que temos que ter paciência, a gente tem visto isso, crianças que vêm do mundo totalmente loucos, pais desajustados, meio desajustados, mas que nós possamos ter paciência com aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas crianças, para que eles possam, para através daquela mensagem, através das brincadeiras sadias, através do clube, eles possam entregar a vida em Tuas mãos. Amém, E os Senhor. adultos também, que precisam te conhecer, apesar de estarmos concorrendo, Pai, lá no CEPA com a política, como os demais estão concorrendo, apesar de estarmos concorrendo com outras situações que lá estão acontecendo, aulas, futebol, mas as pessoas têm ido, Pai, elas têm participado, elas têm gostado. Ontem nós não fizemos com a classe adulta e adolescente e jovens, porque as senhoras que não quiseram vir, mas ontem vieram 3 jovens e ficaram lá reunidos lá com os outros. Então, espero que eles possam estar hoje lá todos presentes, para que o trabalho deles possa continuar. Que Deus continue nos abençoando, continue nos guiando e tenha misericórdia quando falharmos, para que todos possamos estar de acordo com a tua vontade. Amém, Que é o que Deus. nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Cristo Jesus. Bom dia a todos, muito obrigado pela paciência. Amém. Valeu, valeu. Bom demais. Esse capítulo bom demais. Muito forte, irmã. Muito forte a mensagem. Dura. É verdade, irmã. Mas eu tinha visto uma parte tão forte, uma mensagem tão dura como a de hoje. É como diz a irmã da Central, a nossa irmã Ana Lúcia, é uma tapa na cara com os pés. É verdade. Alfredo, e no final aí, o que eu acho mais incrível, que ela falou no Caleb, naquele tempo nem o Caleb existia, e é para esse tempo, né? Verdade, irmã. É porque é o Caleb da Bíblia. O Caleb da Bíblia, O Caleb da Bíblia. É aquele que não arreda quando o negócio é difícil. Eu acho que está falando do Caleb da Bíblia. Caleb inspirou São Caleb. O Caleb, que veste a camisa do Caleb, ele não arreda quando o negócio é difícil. Ele verdade. Todos nós sabemos qual foi a parte que ele ficou da herança, né? Nós sabemos qual foi e ele bravou, né? Tá, irmã, tchau, um abraço a todos, até amanhã, em nome de Jesus. Não me engano. Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.